nós vamos estudar a diferença de dois conceitos na química, a dissociação iônica e a ionização. Basicamente, a dissociação iônica, o próprio nome nos lembra ligação iônica. Então, a gente vai ter uma separação de íons quando a gente coloca uma substância que tem ligação iônica em solução aquosa. Nessa imagem aqui, nessa reação, a gente vê que quando forma-se uma ligação iônica, você já tem um cátion ali e um ânion, só que eles estão ligados juntinhos, né? Sal, por exemplo, sal de cozinha é um exemplo disso. Quando a gente coloca em água, esses íons são separados. E aí, por exemplo, em torno do sódio aqui, a gente vai ter moléculas de água com o oxigênio, que é a parte negativa da molécula de água, virado para o sódio. E por outro lado, a gente vai ter o cloro com as moléculas, com a parte do hidrogênio virada para ele. Então ali a gente vai ter em volta do Cl- várias moléculas de hidrogênio de água, onde o hidrogênio está virado para ele. Isso aqui a gente chama de uma dissociação iônica, que nada mais é que a separação dos íons que já existem na ligação iônica. A ionização, ela acontece exclusivamente nos ácidos, tá? O que acontece? Quando eu tenho um ácido, eu coloco ele em solução aquosa, ele vai reagir, ele vai fazer uma reação. E nessa reação ele forma um H3 ou mais e o Cl menos, né? Por exemplo, um HCl mais água, como ali se eu tivesse aqui doando um hidrogênio para cá, né? E aí eu tenho um H3 a mais e o ânion ali, no caso, o Cl-. Então, eu fiz uma reação, essa reação não existia o H3 a mais na molécula de HCl, nem o Cl-, existia o HCl. Então, ocorreu uma reação e a gente passou a ter íons. A ionização, ela acontece em compostos covalentes do tipo ácidos. E essas reações, tanto a dissociação iônica quanto a ionização, tornam o meio propício para conduzir eletricidade, porque a partir do momento que ele tem íons ali, tem cátions e ânions, ele pode conduzir eletricidade. Então, a ionização é quando você tem uma reação em que é a formação de íons. Aqui, em alguns casos, nós vimos, por exemplo, não necessariamente a formação, uma representação, não necessariamente a formação do H3O+, mas do H a mais, né? A gente vê em muitos lugares uma ionização sendo representada assim, HCl, por exemplo, aí às vezes coloca ou não em cima da setinha o H2O, e aí ocorre a separação de H+, e Cl-. Isso aqui também é uma representação de um processo de ionização, tá? Só que é de uma forma mais simplificada. Ali não fica tão claro quando você mostra a reação química, mas também ocorre uma separação de íons, a formação de íons que antes não existia. Então, basicamente, resumidamente, composto iônico mais água tem uma dissociação iônica, composto molecular é um ácido, mais água tem uma ionização.